Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, né? E a mensagem que nós temos para esta noite de hoje tem o título de O Profundo Amor de Deus. Deus me ama tão profundamente que não me livra dos problemas que eu preciso enfrentar para amadurecer e me sentir mais forte. Não me poupa das tristezas e decepções que são necessárias para o meu crescimento. Deus me ama tão profundamente que me permite experimentar as dores físicas e as dores da alma para que eu me torne cada vez mais sensível e mais humano. Não tem me dado uma vida de riqueza e nem de facilidades, mas também não tem me dado uma vida de pobreza extrema e nem de necessidades. Ele me dá uma vida onde eu possa ter, na medida certa, tudo o que preciso para viver na honestidade. Ele me fez entender que o meu tempo aqui é muito curto para acumular coisas desnecessárias à minha espiritualidade. Ele tem me dado principalmente o que eu posso levar comigo quando eu partir e entregar a Ele no momento do nosso encontro. Deus, em sua suprema sabedoria, sabe que a minha felicidade não está nas coisas materiais. Ele sabe que Ele sabe, se eu tivesse uma vida de riquezas, provavelmente eu daria tanto valor às futilidades que até me esqueceria dele. E se eu esquecesse dele, logo chegaria um dia em que eu me sentiria extremamente infeliz, repleto de valores materiais, mas vazio por dentro. Deus me ama tão profundamente que tem feito de mim uma pessoa forte, esforçada, lutadora, que sonha, que chora, que cai e se levanta, que olha para cima e que vê longe, muito além do que se pode tocar com as mãos. Tem feito de mim uma pessoa que busca dar a sua parcela de contribuição para a vida e que vive para realizar o que anseia espiritualmente, mesmo que sozinho, porque sozinho nunca estarei. Tenho o profundo amor de Deus comigo. Deus me ama tão profundamente que me fez entender que o tempo que eu perco nas minhas lutas diárias, que a dor física e a dor da alma me aproxima mais dele, que nas minhas tristezas e decepções ele estará sempre comigo. Que bom! Que bom que eu tenho momentos de tristezas, para que depois eu possa festejar a minha alegria, que eu não tenha nada do que reclamar, tenho somente a agradecer a Deus por tudo, que Deus não se esqueça de mim. O Senhor, em sua suprema sabedoria, sabe o que eu preciso para ser feliz. O autor desta mensagem é desconhecido. Agora vamos passar a palavra aí para o seu Joacir para dar início à nossa prelação semanal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O tema que nos trouxe para a noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós vamos falar sobre o item 7, que é a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Mas vamos à parábola então de hoje. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as tempestades, as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa e ela caiu e a sua ruína foi completa. São palavras de Jesus que foram anotadas no capítulo 7, versículo 28 a 27 de Mateus. Então, a nossa casa é o nosso espaço, é o lugar onde nós nos sentimos seguros e com liberdade, o aconchego sempre junto dos nossos entes queridos. É o nosso
canto para onde nós sempre voltamos para o nosso descanso, para a recuperação das nossas forças e para o preparo de novas forças, para novas tarefas. Então, construir a casa sobre a rocha significa construirmos a nossa segurança, o bem-estar íntimo, sobre algo sólido como a rocha, ou seja, sobre os valores do espírito, este permanente, não sujeito às transformações, às mudanças da matéria. Em outras palavras, construir algo duradouro, firme, então, como exemplo da rocha. Por outro lado, construir sobre a areia seria fazê-lo sobre algo movediço, como areia, que é não durável, que sofre aquelas constantes modificações, né? Seriam, então, os valores transitórios da vida da matéria. Mas o importante nós sabemos que é praticar, não é só ouvir, porque a alma é a essência de toda sabedoria e felicidade da vida. Consiste em praticar, realizar as grandes verdades e não somente em ouvi-las. Quem apenas ouve, mas não realiza, não pratica aquilo que ouviu, é um homem insensato. E quem ouve e realiza é um homem sábio. Vale lembrar Paulo de Tarso, ao afirmar: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele poderia fazer os mais belos discursos, usar as palavras mais apropriadas, com toda a arte da sua oratória, mas se não tivesse caridade, ou seja, se ele não sentisse aquilo que ele falava, se não praticasse o que ele dizia, então nada significaria. Seria então como o sino, né, que emite um som forte, mas sem conteúdo. Tem uma historinha bem curtinha. Conta-se que Gandhi, certa vez, foi procurado por uma senhora com um filho que tinha o péssimo hábito de comer açúcar. Talvez alguém já tenha visto essa historinha, né? Mas é interessante. Aquela mãe, então, tomou conhecimento do saber de Gandhi e da sua capacidade para ensinar, para fazer com que as pessoas se transformassem sempre para melhor. Por isso, ela o procurou, solicitando ajuda para seu filho. Após ouvi-los, Gandhi recomendou que voltassem depois de 15 dias. Então, decorrido o tempo marcado, voltou, a mãe com o filho. Foram bem recebidos por Gandhi, receberam toda a orientação sobre como dominar aquele vício, aquele mau hábito. E ao se despedir, a mãe pediu permissão a Gandhi para fazer uma pergunta. Diz: por que o senhor não nos atendeu da primeira vez que nós o procuramos? E Gandhi respondeu com muita naturalidade: é que eu também possuía o hábito de comer açúcar. Preferi primeiro aplicar a orientação em mim para depois repassar para vocês. Então, se nós esperarmos alguém que pratique integralmente os ensinos para só depois
transmiti-los aos outros, nós não teremos quem ensine. Porém, o que nós queremos dizer é que para falar ou escrever, enfim, aquele que se propõe a divulgar a mensagem, precisa estar consciente dessa responsabilidade. É necessário muita sinceridade, franqueza e muito empenho para vivenciar aquilo que se pretende transmitir aos outros. Pois, como já disse alguém, aquele que está mergulhado no atoleiro não pode ajudar os outros a sair dali. Tem uma mensagem também de Emmanuel, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, que diz que a assistência social é a fraternidade em ação. Sem ela, indiscutivelmente, as nossas mais preciosas palavras não passariam de belos monstruários sonoros. Então é necessário teorizar com o exemplo, se desejamos argumentar com eficiência e segurança no campo das nossas realizações. Se é verdade que as obras sem ideal, sem o calor da vida, a fé sem obras, segundo já nos asseverava a palavra apostólica, há mais de 2000 anos, não passa então de cadáver bem adornado. Por exemplo, tantos lugares em que nós podemos ser fraternos, ser caridosos, ajudar, a escola, a maternidade, a creche, o hospital, o albergue, o posto de socorro, a visitação aos nossos doentes e aos necessitados, a palestra amiga e confortadora, o auxílio aos companheiros de angústia, os hospitais, a contribuição desinteressada, enfim, a dor de todos os matizes, de todas as procedências, desafiam então a nossa capacidade de organizar e fazer, a fim de que possamos tornar grandiosa a nossa doutrina de amor e luz no mundo vivo dos corações. Então trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Nós somos associados de uma só empresa de redenção, usando o sentimento, o raciocínio, as mãos, enfim, a palavra. Consciente, pois, de nossas responsabilidades, marchemos para adiante sob a inspiração do Cristo, o nosso Senhor e Mestre, entrelaçando braços e corações na mesma vibração de otimismo e esperança, serviço e sublimação. Hoje é o nosso dia, agora é o nosso momento. A luta é a nossa oportunidade. Ajudar é a honra que nos compete. Sigamos assim, sem medo e firmes na certeza de que o Senhor permanece conosco e assim amanhã alcançaremos a alegria e a paz de um mundo melhor. Que não seja preciso, então, nós procurar os recursos só pela dor, que seja também pelo amor. Nós somos espíritos com uma capacidade muito grande, pois, enfim, carregamos em nós uma centelha divina, que com um pouco de boa vontade nós conseguimos ajudar
a modificar para o bem. Em consequência, podemos sim ajudar o nosso próximo, nos candidatando a uma vida melhor. Construir, então, sobre a rocha, essa mensagem de hoje, o que é para nós? É escutar Jesus, é segui-lo. Quando nós nascemos, é como se fosse abrir um livro em branco. Ali nós vamos colocar, então, a nossa vida. Quando nós chegamos neste mundo, até o dia de nós desencarnar e partir para o mundo espiritual. E esse livro vai depender de nós. Como nós vamos escrever a nossa história? Cada um tem a sua história, a sua vida. Cada um se encontra num grau de evolução. Mas todos podemos fazer o bem, a caridade. Como dissemos, somos filhos de Deus e temos essa centelha divina dentro de todos nós. Que esse livro que nós vamos escrever, com certeza, vai ter muitas coisas negativas, muitas imperfeições, muitas coisas que às vezes nos envergonhamos. Mas, como dissemos há pouco também, agora é a hora, é o momento, nunca é tarde para nós fazer um novo recomeço. Chorar o leite derramado não adianta, passou, temos que ir procurando nos corrigir daqui para frente, melhorando. O Evangelho de Jesus está sendo gritado aos quatro cantos. Todas as religiões falam de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Então, cada um de nós precisa escrever um pouquinho de coisa boa nesse livro, né? Para quando nós chegar lá para o outro lado, eles não vão perguntar o que você era, qual religião você professava, qual a tua profissão. Eles vão querer saber o que você fez de bom. Você foi uma pessoa caridosa? Você amava o teu próximo como Jesus ensinou? Você perdoava? Eles vão querer saber das virtudes do Espírito, não as coisas simples da matéria, que é transitória, passageira, fica aqui, não levamos nada a não ser exatamente os nossos atos. Aquilo que nós fizemos de bom e de mal. Então, que essa mensagem de hoje, do Evangelho, possa nortear um pouquinho das nossas vidas e assim, então, essa casa vai ser construída sobre uma rocha firme, que pode vir a tempestade, que não vai levar. Fica essa mensagem para nós meditarmos, para que possamos, mais uma mensagem, porque toda semana tem uma mensagem aqui. Então, que nós possamos pegar um pouquinho de cada mensagem e colocar na nossa vida, e quando nós for sentir, nós estamos melhorando já estamos fazendo as coisas boas. Já as coisas negativas que nós fazia até muitas vezes, não pela maldade nossa, mas pela nossa ignorância, nós já não vamos fazer mais, porque nós estamos aprendendo, nós temos o Evangelho de Jesus à nossa frente. Então, eu peço que todos façam a sua reflexão, porque cada um que se melhora, amanhã vai receber esse bônus. E cada um é dono da sua conduta, da sua vida. Ninguém vai escrever nada no teu livro, a não ser você. Quando chegar ao final da tua história, que ela tenha alguma coisa de bonito, né? Então vamos pensar e meditar, fazer as nossas reflexões sobre esse pedacinho do Evangelho de hoje.